Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Como eu disse, nessa quinzena são 2 videozinhos pequenos, porque o conteúdo de cada um deles, né, é bem simples. São tópicos gramaticais da língua inglesa que não apresentam grandes dificuldades, certo? Bom, o que nós vamos falar agora são sobre os adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Na verdade, essa expressão adjetivo possessivo, ela causa uma estranheza a princípio, porque isso não existe na língua portuguesa, né? Em português nós não temos adjetivos que passem essa ideia de posse. Mas para vocês entenderem isso melhor, é tudo pronome, certo? São pronomes, todos eles que dão ideia de posse. É o meu, minha, seu, deles, delas, nosso. A única diferença que na língua inglesa tem de adjetivos possessivos e pronomes possessivos é a localização desses pronomes dentro da frase, dessas estruturas dentro da frase, certo? Então a primeira coisa, eles são invariáveis, certo? Então, quando a gente está falando tanto dos adjetivos possessivos quanto dos pronomes possessivos, eles não têm masculino nem feminino, eles não têm singular nem plural, certo? Olha só o que eu estou mostrando para vocês aí nesse slide. My book, meu livro. My books, meus livros. Então vocês vejam que o substantivo foi para o plural book, singular, e books, plural. Mas o adjetivo, nesse caso ele é um adjetivo possessivo, né? Entendam como pronome, porque na língua portuguesa é isso que ele é. Ele não vai para o plural, certo? Então, tanto você tendo uma palavra no singular quanto no plural, ele não varia. O que vai acontecer é do mesmo jeito com relação ao masculino e feminino. Olha só, my car, meu carro, my house, minha casa. Por isso eu sempre digo para vocês que a língua inglesa é muito mais fácil do que a língua portuguesa. O problema é que nós começamos a aprender tarde, né? E criamos barreiras, porque ela é uma língua com estruturas muito diferentes da nossa, mas é uma língua muito mais sintética, muito mais simplificada, tem muito menos conjugações, muito menos variações, né? Então aqui mais uma vez nós temos esse exemplo. Bom, aí eu coloquei aqui um segundo slide, né? Onde eu começo a falar então sobre os adjetivos possessivos, né? Esses adjetivos, como eu disse, eles dão ideia de posse, e o que faz com que ele tenha esse nome de adjetivo é que ele vai vir sempre coladinho no substantivo, ele nunca vai vir sozinho, ele sempre vai anteceder um noun, que é o substantivo em inglês. Olhem só, I need my book, eu preciso do meu livro. Então, my book, tá vendo? Book é o substantivo. E o my é o adjetivo possessivo. Ele vai vir ali, ó, coladinho com o substantivo. E a função dele aí simplesmente é passar a ideia de posse, de propriedade. He lost our keys. Ele perdeu as nossas chaves. Então, our é o pronome, é o adjetivo possessivo, e keys é o substantivo, né? Então, olhem só. Ele vem juntinho do substantivo, certo? My book, our keys. Meu livro, nossas chaves, certo? I need my book, eu preciso do meu livro. He lost our keys. Aí eu coloquei aqui para vocês um quadro que tem esses adjetivos possessivos. Nesse quadro eu coloquei os pronomes que têm função de sujeito, né? Que são aqueles nossos velhos amigos. Vocês aprendem esses pronomes lá na 5ª série, quando estão aprendendo o verbo to be, e eles vão nos acompanhar a vida toda, né? Então, olha só, I, que sou eu, he, ele, she, que é ela, o it, que é o ele ou ela para coisas ou animais, o we, que é nós, you, que pode ser você ou vocês, vai depender do contexto, e o they, que é eles ou elas. E para cada um deles existe o adjetivo possessivo correspondente. Olha, para o I é my, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Então, olha só,
Eu coloquei exemplos também aqui num quadro para vocês verem como que eles dão ideia de posse e como que eles vão vir sempre juntinhos do substantivo. Olhem os exemplos que eu coloquei. I lost my book. Eu perdi o meu livro. My, juntinho de book, que é livro. He left his parents. Ele deixou os pais dele, ele deixou seus pais, seus, contando que vocês entendam os pais dele, né? Então, his parents, né? O his está juntinho com parents. She found her bike. Ela encontrou a bicicleta dela. Então, her bike. Mais uma vez, juntinho do substantivo. My dog broke its leg. O meu cachorro quebrou a perna dele, né? Então, ó, its leg, a perna dele. We need our money. Nós precisamos do nosso dinheiro. Juntinho, our, adjetivo possessivo, money, substantivo. You love your pets. Você ama os seus animais de estimação. Então, your, adjetivo possessivo, pets, substantivo. Your pets, seus bichinhos, seus animais de estimação. They want their part. Eles querem a parte deles. Mais uma vez, o adjetivo juntinho com o substantivo, certo? Então é isso, não tem segredo, né? Eles servem para dar ideia de posse, de propriedade, e vocês vão entender que o adjetivo possessivo vem sempre junto do substantivo, certo? Por outro lado, os pronomes possessivos, né? Eles não vão vir coladinhos no substantivo, mas têm a mesma função, passar a ideia de que algo pertence a alguém, passar a ideia de posse. O formato deles, a forma de se escrever é um pouquinho diferente, olha só. Para I vai ser mine, he, his, esse não varia, a mesma forma, tanto para o adjetivo quanto para o pronome. She, hers, we, ours, you, yours, they, theirs. Então, a diferença, como vocês veem aqui, nesse quadro que eu vou colocar para vocês agora, é a localização dele na frase. Ele não vem junto com o substantivo, certo? Com relação a serem invariáveis, é a mesma coisa. Eles também não têm masculino e feminino, eles também não têm singular e plural, certo? A diferença é que eles vêm em outro lugar da frase. Então, olha só. This car is not mine. Este carro não é meu. Reparem que a palavrinha carro está longe do pronome, que é mine. Então, ele vem sozinho, ele não vem colado no substantivo. This backpack is his. Essa mochila é deles, né? Então, a palavra backpack está separada do pronome pelo verbo is. Essa mochila é dele, tá? Desculpem, eu falei errado. That purse is not hers. Aquela bolsa não é dela, né? Então, também a palavra bolsa está separada do hers, que é o pronome, pelo verbo e pela partícula negativa, que é o not. That cat is ours. Aquele gato é nosso. The dog is yours. The documents are theirs. Aquele carro é nosso, o cachorro é seu, os documentos são deles. Então, a diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos é simplesmente a localização deles na frase. O adjetivo vem sempre juntinho do substantivo, enquanto que o pronome, que é aquele um pouquinho maiorzinho, ele vem separado do substantivo, certo? E outra coisa, é bom vocês memorizarem que tanto um quanto o outro não tem singular e plural, não tem masculino e feminino, certo? Então, aqui no final, eu coloquei aqui um quadro, né, onde eu ilustro as diferenças. O próprio quadro se chama What's the Difference? Qual a diferença? Então, eu coloquei de um lado os adjetivos possessivos, né, olha, os possessive adjectives or possessive determiners, e do outro lado os possessive pronouns. Então, olha só. This is my book. O my juntinho com o livro, com o book, com o substantivo. This book is mine. Esse livro é meu. Então, enquanto o my veio juntinho com o substantivo, com a palavra book, o mine veio no final da frase, veio separado do substantivo pelo verbo, certo? Então, olha, is this your umbrella? Essa é a sua sombrinha?
E lá do outro lado, is this yours? É como se você estivesse com a sombrinha na mão, né? Você mostra ela para a pessoa e diz, is this yours? É sua? Eu não poderia colocar is this your, né? O your, que é o adjetivo possessivo, ele não pode vir sozinho. O yours, sim. Assim como eu disse para vocês, ele pode vir longe do substantivo, ou mesmo sozinho. He lent me his jacket. Ele me emprestou a jaqueta dele. Olha do outro lado. This isn't my jacket, it's his. Essa não é a minha jaqueta, é dele. Então, ele vem sozinho. Apesar de que no caso do his, vai ser menor a probabilidade de erro, porque eles são iguais, as duas formas são a mesma, certo? I borrowed her car. Eu peguei o carro dela emprestado. The car is hers. O carro é dela. Enquanto o her veio juntinho da palavra carro, o hers veio lá sozinho, né? Substituindo o substantivo, certo? Como eu disse para vocês, ele substitui, ele não acompanha. Do you like my doll? Você gosta da minha boneca? These are its clothes. Essas são as roupas dela. Olha só, nesse caso, a gente não é comum você utilizar o its como pronome possessivo, certo? Então, nas tabelinhas que vocês encontrarem nos livros, nas gramáticas, nessa parte aí do it vai vir em branco no caso do pronome possessivo. A lot of our friends came to our party. A lot of our friends came to our party. Muitos dos nossos amigos vieram à nossa festa. Então, olha, our friends, nossos amigos, our party, nossa festa. Adjetivo junto com substantivo, certo? Agora, do lado de lá, that car is ours. Aquele carro é nosso. Ele veio substituindo o substantivo. Their house is lovely. A casa deles é adorável. That house is theirs. Aquela casa é deles. Então, reparem que o pronome possessivo é aquele que tem a forma um pouquinho maior, né? Alguns deles têm o S. No caso do my, ele é maior, é mine. Eles têm a função, então, de substituir o substantivo. Mas eles podem vir na mesma frase em que o substantivo apareceu, porém separados do substantivo, frequentemente pelo verbo. Enquanto que o adjetivo possessivo, que são aqueles mais curtinhos, eles vão vir sempre juntinho do substantivo. My car, my house, my book, my dog, my glasses, ok? Bom, é isso. Os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos são bastante simples de se compreender. Junto com esse vídeo, eu estou enviando para vocês exercícios de fixação. Estou enviando um link onde vocês podem fazer mais exercícios. E também estou enviando exercícios nos moldes das questões do Enem para quem quiser praticar, certo? Além da atividade que vale ponto, esta é obrigatória, todas essas outras, os links, os exercícios que eu estou enviando, eles não são obrigatórios e eles não valem ponto. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou enviando a pedido de alguns alunos que querem começar a se preparar para o Enem, que querem se aprofundar um pouco mais no aprendizado da língua inglesa, certo? Por hoje é só. Um abraço para todo mundo e até a próxima quinzena de postagens. Estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Beijo, tchau!